Nesse vídeo aqui eu vim contar pra vocês uma coisa que a gente faz. E eu tô falando a gente porque é difícil alguém que não faça isso, que faz com que abra um buraco na nossa aura, no nosso campo energético e faça com que a gente seja drenado, a nossa energia é sugada e a gente vai lá embaixo com a nossa vibração. Quer saber o que é? Então escuta aí. Bom, e se você não me conhece, eu sou a Tati Alencar e esse canal aqui é um canal de espiritualidade, mas eu também trago muito assunto de arte, porque eu utilizo a arte como forma de conexão, de autoconhecimento. Inclusive vou deixar aqui um link dos meus cursos online e também para se inscrever em listas, em eventos gratuitos que tem sempre por aí. Bom, eu vim fazer esse vídeo aqui principalmente de uma observação minha mesmo. Esses dias eu tava ali, perdi a presença e eu sentia minha energia sendo drenada e ali, muito consciente, eu já cortei o que eu estava fazendo, mas muitas vezes isso acontece depois que a gente já fez, não é verdade? Eu vou contar pra vocês, porque isso aconteceu comigo esses dias e eu achei muito importante contar aqui pra vocês, ser essa pessoa que se expõe, vulnerável, pra ver que também isso é um processo de todos nós, né? Não é só de você aí que tá assistindo e às vezes você fala, nossa, a Tati deve ser perfeita. Não, gente, eu sou um ser humano igual a você e a gente tem que estar alerta também com as questões que a gente está fazendo, estar consciente, porque às vezes a gente dorme no ponto. E eu tô trazendo esse vídeo principalmente porque às vezes vem muita gente, às vezes, né, perguntar pra mim, ai Tati, eu vou nos ambientes, eu me sinto sugada, drenada, e muitas vezes elas acabam colocando a culpa nos outros, nos ambientes, ai esse ambiente está com baixa vibração. Muitas vezes é, mas tudo aquilo que é sugado também é uma escolha sua. Você se coloca aonde, né, você escolhe. É claro que, tirando crianças e pessoas que, sei lá, dependem de outras pessoas que estão ali, tem um karma ali, né, para resolver naquele local. Você pode escolher sair daquele lugar, não estar com aquele tipo de pessoa e principalmente observar quais momentos que você deixa com que o outro te sugue ou que você sinta a sua energia indo embora e abaixando a sua vibração. E nesse caso aqui, eu estava com um cliente, não conhecia esse cliente, e esse cliente, ele, por um acaso na conversa, eu descobri que ele era irmão de uma conhecida minha. Vou tentar explicar aqui a fofoca, né? Porque é exatamente esse ponto que eu quero trazer para vocês, para ver se vocês ligam. Ele é irmão de uma moça que eu conheci na época, muito tempo atrás, tipo, sei lá, o ex-namorado dessa moça era um cara que eu também conhecia e que, como que eu posso dizer assim, não era uma pessoa muito legal com ela, né? Mas enfim, o que eu tenho a ver com isso, não é verdade? Nem conheci o meu cliente, não conheci aquele moço, e aí virei pra ele querendo ser legalzona, porque é isso que acontece, muitas vezes a gente não percebe a nossa energia indo para lugares, muitas vezes, que a gente acha que falar aquilo você vai agradar outra pessoa, ou que você vai conseguir ter um assunto com aquela pessoa. Quando ele virou para mim e falou que ele era irmão de uma pessoa, e na hora eu linkei quem era e quem era o namorado dela, eu virei e abri a minha boca para falar assim, nossa, ainda bem que ela se livrou, né, daquele cara. E aí na hora eu já, olhei e falei, gente, mas quem sou eu para julgar aquela pessoa? Assim, né? Eu em terceira pessoa vendo a minha boca falar. E aí aquele cara pegou e ficou meio sem graça, só que eu não contente, porque eu estava tão ali, como que eu vou dizer, inflada em falar, em querer ser legal com aquele cara, porque eu lembro que a história entre os dois realmente não foi muito legal e que ela era uma moça muito bacana e que ele era um cara meio tóxico, sabe? E só que, tipo assim, não era um assunto ali pra se lidar com aquele cliente, era cliente, gente, sabe? Mas eu não percebi que eu fiz isso. Eu me vi aqui e era uma coisa automática, né? E aí eu lembro que eu virei pra ele na sequência e falei, porque eu sempre achei ela tão fofa pra ele, assim, eu achava que ele não tava sendo legal com ela e tudo mais. E na minha cabeça, o que acontece quando a gente faz uma fofoca, um julgamento de alguém? A gente, para continuar aquela energia, a gente acha que a gente está agradando e está criando ali um assunto com aquela pessoa
e aquela pessoa vai retribuir você e continuar alimentando aquela energia. E o que me acordou do sonho foi esse cliente virar para mim e falar assim, nessa época que a minha irmã estava com essa pessoa, não estava muito próxima deles, então eu não posso opinar. Nossa, na hora que ele falou isso, caiu, sabe assim, a ficha enorme do que eu estava fazendo ali, senti minha energia sendo dragada. Porque eu percebi em terceira pessoa que eu estava falando aquilo, tipo assim, não tinha necessidade de eu fazer um comentário, um julgamento de algo que eu nem participei tão perto, mas que de longe a gente via a situação e sabia algumas coisas, e que mesmo assim eu não tenho nada a ver com isso ali naquela questão. E aí quando o cliente falou isso, tipo, foi como um soco na minha cara, dizendo assim, eu que sou irmão nem sei o que aconteceu. E aí ele mesmo virou assim, nossa, aquilo ali foi a pior parte pra mim, né? Pior parte não, eu agradeço ele por ter dado um sopro de consciência ali pra eu despertar para aquele momento, na hora que ele falou assim, mas enfim, a gente nunca sabe, né? O que a gente atrai, né? Então, sei lá, né? A gente olha de fora, parece que é realmente isso, mas quem tá dentro a gente não sabe realmente, assim. É como se ele tivesse dito assim, eu não sei se a minha irmã era tão boazinha assim, sabe? Não foi exatamente isso que ele falou, mas a sensação que ele deu foi assim, a gente não sabe, né? Olhando de fora. Porque foi totalmente inconsciente, foi totalmente ali querendo, eu percebi um ego ali querendo ter uma conversa com aquele cliente, querendo, sabe, entrar numa conversa, e eu vi que eu caí num ciclo vicioso da minha adolescência, de quando eu era jovem, sabe? Porque hoje em dia, as pessoas geralmente que eu convivo, elas são pessoas mais que não ficam comentando sobre os outros, mas eu cresci. Quem aqui não cresceu numa família ou num grupo de amigos que estava sempre falando às vezes de outras pessoas quando a pessoa não estava ali, né? E aquilo me incomodava tanto, sabe? Eu ia na casa das minhas tias, e as minhas tias viravam e falavam mal da outra tia, que falava mal da prima. Eu sentia que só de ficar naquele ambiente sem participar daquilo, a minha energia era dragada, sabe? Eu me sentia mal, vibração lá embaixo. E eu me peguei agora, depois de sabe assim, quando você vê que você tá achando ali, que você tá ali, né, abafando na espiritualidade, e você vê caindo num joguinho de ego ali, de fofoca. Gente, eu me fiquei tão mal, porque na hora é como eu estivesse em terceira pessoa vendo. E sabe quando você olha assim, como se fosse, né, um anjo aqui fora olhando pra mim e falando, o que você tá falando? Para, cala a boca! E a minha voz indo e falando como se eu tivesse sem controle daquilo. E quando esse cliente falou isso pra mim, nossa, eu fiquei tão mal. Eu senti a minha energia se esvairindo aqui no local, né? E isso me deu uma consciência, eu já tinha essa consciência do quanto a fofoca, o julgamento de alguém, principalmente quando você fala de alguém, porque às vezes a gente fala, mas eu não tô falando uma fofoca, eu tô só comentando um fato. Mas, gente, só de você falar de outra pessoa, observa, nos momentos que você tá ali e você, sei lá, você vê que você tá num lugar de falar, começar a falar mal de alguém, né? Sabe aquele famoso que você faz assim, aquela coisa meio que de inveja até, né? Que às vezes a gente faz isso, né? Ai, aquele fulano, nossa, aquela fulana é tão linda, mas... ai, ela faz isso, isso e isso, coisas ruins que você acha dela, sabe? Essas coisas, esses tipos de comentário, a gente tem que ficar muito alerta, porque toda vez que a gente faz um julgamento, fala de alguém que a pessoa não está ali presente e julga ela e comenta isso com outra pessoa, mesmo que você sinta que é super suave, observa como que você sai dessa conversa. Você sai drenada, drenado, a sua energia foi embora, ficou todo ali. E você sente como se aquela pessoa que você tivesse falado estivesse ali realmente, porque você chamou aquela energia. Então você ainda por cima, você drenou a energia daquela pessoa. E assim, eu fiquei tão mal. E aí eu quis trazer aqui pra vocês, muito pra me expor mesmo e mostrar também que a gente tem que estar alerta o tempo todo, né? Eu já tava todo o tempo ali, sempre eu tomo cuidado com isso, né? E pra falar a verdade, eu não suporto pessoas que fazem isso, sabe? Eu tô ali numa conversa, a pessoa começa a falar de outra pessoa e você vê que tá indo pra um lugar
de fofoca, de comentar. Eu gosto de gente que olha no meu olho e conversa sobre a vida e tudo mais, mas eu me vi caindo nisso, né? Caindo nessa energia, nos padrões antigos, né? Que foi muitas vezes de eu ter me afastado dos meus amigos, né? Quando a gente começa muito nesse processo de espiritualidade, autoconhecimento, de despertar, a gente começa a se incomodar com grupinhos de amigos que estão sempre só, sei lá, sentam para falar dos outros. Mas observa se não é você que está fazendo isso. E a gente acha que está sendo inocente naquela ação. Então, quando eu percebi isso, eu já vinha percebendo, né? E eu tentava, né, ficar ali alerta. Mas dessa vez eu vi que eu não segurei, que eu dormi no ponto. E eu vi o que faz eu fazer isso, o que fez eu fazer aquilo, foi tentar agradar o outro. Foi tentar ter alguma coisa que eu entrasse em contato com aquela pessoa. Nesse caso foi um cliente, eu não tinha conversa com ele ali, e aí achei que aquilo ia ser uma forma de conversa, porque era assim. Vocês já perceberam isso, gente? Que a gente às vezes a gente não tem ligação nenhuma com um amigo, alguma coisa, mas algum atrito com outra pessoa, alguma questão com outra pessoa faz com que você se aproxime daquela pessoa, né? Eu vou dizer assim, por exemplo, de algumas pessoas da minha família, que eu lembro quando eu era mais adolescente, que a gente ia na casa de tias, essas coisas. Eu percebi às vezes que para você estar naquele lugar e você ter uma conversa com aquela pessoa, você tinha que entrar naquela energia. Só que aí você pode escolher ou não, até o momento que eu falei, não quero mais vir aqui. Só que a gente tem que estar sempre alerta para ver se a gente não está fazendo isso em alguns momentos. E pode ter certeza, isso está drenando a sua energia, abrindo o seu campo energético. Para quê? Para entrar em outras energias. Então, quando às vezes você fala assim, eu vou naquele lugar e me sinto drenado, observa se você não está alimentando a energia desse local e ajudando com que essa energia também saia de você. Né? Às vezes uma conversa super bobinha que você achou e você está ali julgando ou falando de outra pessoa. E às vezes mesmo falando bem, que a gente acha que está falando bem, a gente está falando com inveja, a gente está falando com uma energia de desejo, né? Então você está trazendo a energia daquela pessoa e drenando a sua, né? Então fofoca, julgamento, simplesmente só para conversar, jogar a conversa fora, fiquem espertos. Alertas, sabe? A gente fala, né? Observe sempre 24/7, né? 24 horas por 7 dias da semana, para a gente poder realmente modificar nossa energia. E se você cair, como foi o meu caso aí, né? Só estabelece, faz um Ho'oponopono, né? Aquele de você visualizar e, né? Tem um vídeo aqui no canal. Visualiza a pessoa que você falou muito dela, que você trouxe a energia dela e julgou, independente se ela está errada ou certa. Dependendo da energia que você colocou ali, você sentiu a sua energia sendo dragada. Então observe, ok? Então fica essa dica aí para você se observar, e deixa aqui nos comentários me contando também se às vezes você cai nisso e nem percebe, ou você percebe depois que fez, ou realmente fica alerta o tempo todo para que não faça isso, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo.